O coordenador da campanha à presidência de Flávio Bolsonaro, o advogado José Vicente Santini, comprou uma mansão avaliada em mais de 14 milhões de reais em 2022. E é lá que o 01 usa para reuniões do partido. Segundo uma reportagem do ICL, o imóvel foi financiado pelo BRB, que está envolvido nas investigações de corrupção e desvio de dinheiro público, juntamente com o Banco Master, de Daniel Vorcaro. Mais um escândalo do Flávio Bolsonaro. Ele está usando como QG de campanha uma mansão no Lago Sul, que foi comprada por 14 milhões e meio em nome do seu coordenador de campanha, José Vicente Santini. Agora, detalhe, ele pagou 10 milhões e meio financiado pelo BRB, igual a mansão do Flávio Bolsonaro foi financiada pelo BRB. Agora o detalhe, quem é o presidente do BRB na época? Paulo Henrique Costa, que está preso na Papuda por envolvimento, por ligação direta com o Vorcaro. Fazia parte da quadrilha do Vorcaro. A pergunta que não quer calar: tem dinheiro do Vorcaro na compra dessa casa, que é seu QG de campanha, Flávio Bolsonaro? Veja bem, esse coordenador de campanha dele, José Vicente Santini, ele fez um financiamento de 10 milhões e meio, tem que pagar 128 mil todo mês. Para a pessoa ter condições de ter um empréstimo como esse, tem que ter um salário, uma renda de 429 mil. Mas ele tinha um cargo público de 20 e poucos mil reais. É escandaloso, mas é o DNA da família Bolsonaro. Eles adoram mansões. Tem Eduardo Bolsonaro com a mansão lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro que ficou com o dinheiro do Vorcaro, foi lá pro fundo do Ravengate. Eles já tinham comprado 51 imóveis com dinheiro vivo. A verdade é essa. O escândalo da família Bolsonaro foram 51 imóveis com dinheiro vivo. É dinheiro de corrupção. Flávio Bolsonaro tem que se explicar. Tem que explicar a origem do dinheiro da compra dessa mansão que funciona como seu QG de campanha no Lago Sul. Coordenador de campanha do Flávio Bolsonaro, José Vicente Santini, é pego adquirindo um patrimônio de 24 milhões só em imóveis de 2022 até agora. E agora acaba de comprar uma mansão de 14 milhões de reais, 14 milhões de reais, financiado pelo BRB, o mesmo banco envolvido até o talo no escândalo do Banco Master. Mesmo banco que financiou a mansão que o Flávio Bolsonaro pagou 6 milhões de reais, mas que vale muito mais, segundo todas as pessoas que moram em Brasília e conhecem a região que eu conversei. Então, assim, essa gente é podre, essa gente não tem como ser mais podre. Imagina se é um coordenador de campanha do PT que compra um imóvel de 14 milhões de reais. Pelo amor de Deus, gente. Vamos pra cima desses boca de sacola da extrema-direita. E como os Bolsonaros adoram uma mansão e dar calote nos outros, o jogador de futebol, Richarlison, denunciou que está no prejuízo de 10 milhões de reais por conta de uma casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que o advogado de Flávio Bolsonaro reivindicou a posse. Entenda o que aconteceu. Vou te explicar a treta do jogador Richarlison com o Flávio Bolsonaro. Há alguns anos, o Richarlison comprou uma mansão no Rio de Janeiro. Pouco depois, o Flávio Bolsonaro foi até a mansão com a lancha dele e falou: não, quero comprar a mansão. E o dono falou: não, já está vendida. Ok, passaram algum tempo e o advogado do Flávio Bolsonaro, William Tomás, que também já foi sócio dele, foi ao mesmo lugar, falou: não, eu quero comprar a mansão. E o dono falou: não, já foi vendida e a pessoa que comprou já está morando, tem uma mulher grávida morando lá na casa. Passadas algumas semanas, o advogado do Flávio Bolsonaro foi lá com a polícia para fazer uma reintegração de posse e expulsou a esposa do Richarlison, grávida, da casa. Ela passou a ter problemas de estresse e teve que adiantar o parto da criança. Imagina o sofrimento. O que aconteceu? Aconteceu que o advogado do Flávio Bolsonaro comprou a posse do imóvel e o Richarlison comprou a propriedade do imóvel. Então ele fez uma reintegração de posse. Então o Richarlison tem a propriedade, mas não tem a posse. E agora está na justiça. Ou seja, a expectativa era que o MST ia roubar a casa das pessoas. E a realidade é que o Flávio Bolsonaro e o advogado dele roubaram a mansão do jogador.
O que aconteceu? O Richarlison comprou uma mansão avaliada em 10 milhões de reais. Ele comprou a propriedade. 2 anos depois, o advogado do Flávio Bolsonaro, e talvez o Flávio junto, comprou a posse desse imóvel. Qual que é a diferença? Muitas. E agora eles estão brigando para quem tem, de fato, a posse, que no caso é o Willer Tomás, advogado do Flávio, porque ele comprou posse. O que aconteceu? O Richarlison comprou a propriedade do imóvel junto com o proprietário. Mas, aparentemente, existia na matrícula um registro de venda de posse em 1968, salvo engano. E a empresa desse advogado comprou a posse. E agora ele entrou com ele entrou com uma ação de reintegração de posse, conseguiu pegar a posse de volta. Por mais que o Richarlison e o seu empresário Rodrigo Velasco tenham a propriedade, a posse está vendida para uma terceira pessoa. Por isso que é extremamente importante, antes de comprar, você verificar toda a matrícula do imóvel e ver como que está aquilo, apesar de ser muito antiga. Como não houve um cancelamento dessa venda, dessa cessão de posse, ela foi repassada para a empresa desse advogado, Willer Tomás, em 2022, e agora existe essa briga aí para quem tem a posse. Porque por mais que você tenha a propriedade, não necessariamente você tem a posse. O processo de reintegração de posse ainda se discute, e aí cabe uma questão extremamente interessante. Eu não estou tomando partido, eu estou contando fatos, em que uma das esposas da M Locadora, que era a empresa que tinha essa posse, alega que ela foi induzida a erro e foi enganada ao ir no cartório e assinar esse contrato que passava a posse agora recentemente. Agora está se discutindo não só a posse, mas a legalidade dessa posse, porque se você faz um contrato ali simulado, ou que você induz o outro a erro, coação, etc., esse contrato ele pode de fato ser anulado. Então, inicialmente começou discutindo quem tinha posse, de fato, o Willer Tomás, porque ele tinha um contrato de posse, apesar da propriedade ser de outra pessoa. Mas agora a discussão é a legalidade dessa posse, porque se esse contrato foi firmado com alguma irregularidade, pode sim ser anulada e ser descartada e voltar tanto a propriedade quanto a posse para o Richarlison e o seu empresário. E aí, meus amigos, como eu digo, né, o direito imobiliário está em tudo, em todos, não tem pra onde vocês correrem, não. Inclusive, Rogério Correia, do PT, foi processado pelo PL, partido de extrema-direita dos Bolsonaros, por ter denunciado essa compra. Nada como um dia após o outro. Apareceu de novo denúncia da mansão de Flávio Bolsonaro. Engraçado, né? Eles entraram contra mim, o PL, no Conselho de Ética, porque eu denunciei uma mansão lá em Angra dos Reis, que Flávio Bolsonaro tinha tomado do Richarlison. Isso é matéria antiga. Richarlison é o Pombo, jogador do Brasil, bom de bola. Eles entraram, além do Conselho de Ética, o próprio Flávio Bolsonaro com uma ação contra mim na Justiça. Agora o Richarlison comprova que está com a pendência judicial e que gastou 10 milhões e que esta casa foi simplesmente posta para Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, algo que era dele. E envolve também outras pessoas, como o Alencar Silveira Júnior, que também é parte integrante da propriedade e tomou prejuízo. Ficou provado, mais uma vez, porque eu disse, não tinha nada de fake news e nada de mentira, pelo contrário. Aliás, quem assinou esses processos contra mim, sabe quem foi? Sócios Cavalcante. E hoje aparece de novo outra ação da Polícia Federal contra os sócios, que guardou dinheiro em mala e agora dinheiro em livros, hein, pessoal? Tem que ver se ele não fez isso com a Bíblia Sagrada também. Olho vivo, eu tinha razão.